E esse é o primeiro encontro com uma nova equipe ministerial depois da saída da equipe anterior para concorrer às eleições. Entre os pontos que foram discutidos nessa reunião estão entregas às pastas, alinhamento político e estratégias de comunicação do governo antes do início do período de restrições eleitorais. E para a gente saber como cada um desses pontos foi tratado e, claro, qual deve ser a estratégia do governo para evitar as tarifas, eu convido o coordenador de política do Metrópolis, Gabriel Bus, para falar com a gente. Gabriel, muito boa tarde. Começo te questionando: foi uma reunião ministerial ou foi uma reunião para bater de frente contra as tarifas que podem acabar caindo contra o Brasil novamente depois desses anúncios nada agradáveis do governo Trump? Boa tarde, Rafa. Boa tarde quem está nos assistindo. Foi uma reunião ministerial porque ela já estava programada antes de tudo isso se desencadear. Na semana passada a gente já tinha essa certeza de que a reunião aconteceria, mas obviamente foi usado a reunião ministerial para fazer esse aceno ali, tanto para os ministros de que o governo precisa alinhar o discurso e defender de fato o Brasil e fazer esse ataque aos Estados Unidos em relação que o Pix é nosso e outras questões. O governo usou esse momento para fazer isso, o presidente Lula. Dentro da sala, inclusive, quem viu ali os primeiros minutos da reunião percebeu que o governo aproveitou ali uma das telas que tinha na sala para falar, para justamente usar o slogan, né? O Pix é do Brasil. E, claro, Lula abordou isso muito no início da reunião, porque é o assunto da vez, Rafa, é o assunto que está movimentando a política nesse momento. E, claro, foi uma reunião ministerial, primeiro para discutir as ações dos novos ministros, porque são esses ministros que estão agora, embora interinos, porque assumiram aí para ficar na reta final do governo nesses últimos 7 meses, são eles que vão entregar as coisas, os últimos trabalhos que os ministros anteriores fizeram, e vão fazer essa seleção de entregas que a gente sabe que acelera muito na véspera de campanha. Então são esses ministros que estão sendo cobrados por essas entregas e, portanto, vão ter que fazer essas entregas. E, em última escala, a reunião também serviu para um alinhamento. O governo Lula quer repetir o que fez em 2025, que deu certo na avaliação do governo e nas próprias pesquisas naquela época, quando houve o primeiro tarifaço. O governo quer repetir exatamente os mesmos slogans de soberania nacional, de defesa da pátria e de que quem está comemorando ou pelo menos dizendo que Trump está correto em ameaçar o Brasil com tarifas, está traindo a pátria. É esse o slogan que o governo quer pregar e que o presidente Lula defendeu veementemente que seja adotado por todos os ministros da esplanada para que o discurso fique justamente alinhado entre toda a esplanada e não saia um ministro falando uma coisa, outro ministro falando outra. Gabriel, pela repercussão que você está vendo acontecer entre integrantes do governo, acaba que essa possibilidade de um novo tarifaço pode ser usada de forma eleitoral? Obviamente, o Brasil não quer isso. A gente tem visto, inclusive, a própria direita contra essa possível tarifa, a esquerda, o governo Lula, a oposição. Ninguém quer saber de tarifa, até porque a gente sabe que é prejudicial. Mas, ao mesmo tempo, isso caiu aí como uma possibilidade do governo reformular essa pré-campanha e usar isso a favor sem necessariamente precisar falar de projetos, falar de qualquer coisa que pudesse ser acusado de campanha antecipada? Com certeza, Rafa. É preciso lembrar que semana passada, por exemplo, a gente estava discutindo segurança pública, né? Você vê, Comando Vermelho, PCC, grupo terrorista, não grupo terrorista, e esse assunto já morreu aqui em Brasília. Já viramos a página, já estamos com o tarifaço agora, e os pré-candidatos, todos eles, entraram nesse assunto ontem e devem continuar avançando nesse assunto nos próximos dias, e até que seja dada uma solução em definitivo, já que essas tarifas podem começar a valer depois de 15 de julho, quando o governo norte-americano aí sim vai decidir se vai aplicar ou não tarifas contra o Brasil. Até lá, Rafa, eu imagino que esse assunto vai continuar permeando, assim como foi em 2025, também existia um prazo, e aí as tarifas passaram a valer, mas até o momento que as tarifas passaram a valer, ficou um debate intenso. E o que traz ainda mais luz para a campanha eleitoral é porque o senador Flávio Bolsonaro esteve com o governo americano na semana passada. Então, se no primeiro tarifaço você tinha o personagem Eduardo Bolsonaro defendendo as tarifas, nessa ameaça, nesse segundo remake, se a gente pode dizer assim, dessa novela que a gente já assistiu lá em 2025, a gente tem o personagem Flávio Bolsonaro, que diz que reforça isso, que não, que na verdade foi lá defender, inclusive, que não fossem aplicadas tarifas.
Ele disse isso ontem numa entrevista e, inclusive, se sentiu ali tão balizado disso, tão atacado sobre isso, que divulgou uma nota, né, que enviou uma carta ao Marco Rubio ontem, pedindo que os Estados Unidos reconsiderem qualquer tipo de tarifa. Essa carta, Rafa, me pareceu uma sinalização de que sentiu os ataques que vieram do governo e que houve uma sinalização de dentro da campanha, de que, olha, se nada for feito, se uma reação não for ativada, vai colar a mesma imagem que colou no Eduardo Bolsonaro em 2025 em você agora em 2026. Então houve uma reação rápida. Resta saber como que a população vai tratar os próximos passos, porque Flávio está tentando o tempo todo reforçar que esteve nos Estados Unidos, mas que não tem nada a ver com essas novas ameaças de tarifas. E, Gabriel, eu queria saber também tua opinião como analista político. O que é que você está achando desse posicionamento do governo Lula, não, do presidente Lula? Lula tem sido enfático. Ele tem usado termos como vendilhão da pátria. Ele chegou ao ponto de chamar, a gente viu no vídeo agora, ele chama o Flávio Bolsonaro sem citar nomes, mas deixa entender que é Flávio Bolsonaro, que ele está chamando de imbecil. Então ele tem usado termos muito mais incisivos, ele tem sido muito mais direto. Inclusive, a própria comunicação federal, a própria comunicação oficial está nomeando diretamente os bolsonaros. O quão você acha que essa tática pode ser vantajosa, já que a gente está falando ali de pré-campanha, a campanha nem começou ainda? Olha, Rafa, amanhã faltam 4 meses para o primeiro turno. Então, o governo entendeu que está na hora de sair da defesa, de sair de toda hora ficar se defendendo sobre acusações da oposição e partir para o ataque. Se isso vai ser eleitoralmente viável ou não, a gente vai perceber ao longo prazo, no curto, médio prazo, em relação às pesquisas. Agora, o que a gente vai precisar observar é como Lula vai lidar daqui para frente com isso. Hoje a gente percebeu, na verdade, desde ontem, quando ele começou a falar sobre isso, que ele não tem direcionado as críticas ao presidente norte-americano Donald Trump. Ele tem criticado Marco Rubio, que é o secretário de Estado. Então ele tem terceirizado todas as críticas ao Marco Rubio, dizendo que Marco Rubio é anti-América Latina, ele é ressentido com a América Latina, que Marco Rubio não gosta do Brasil e que Marco Rubio que tem feito a cabeça do Trump para que essas tarifas venham a ser ou aplicadas ou como uma ameaça, como está acontecendo nesse momento. Então ele tem desviado o foco, evitado fazer uma crítica direta ao presidente norte-americano. Essa é a nova tática que ele usou. Em 2025, ele tinha atacado diretamente Trump, feito várias falas contra o Trump, e agora ele direciona esses ataques a Rubio. Então há uma pequena diferença. E, num segundo momento, a gente percebe que ele aumenta o tom contra a família Bolsonaro. Isso, como você disse, não só enquanto candidato, mas também o governo federal, porque tem usado, inclusive, nas notas oficiais, o nome ou a referência à família Bolsonaro. O que mostra que o PT, de fato, parou de ficar na defensiva e ativou a moda, o que a gente conhece, Rafa, como o modo de queimar reputação, né? A máquina de moer reputações que o Partido dos Trabalhadores sempre usou e que fez muito sucesso em muitas eleições e agora aparentemente vai usar essa tática daqui para frente com o Flávio Bolsonaro e com a família também. Mas agora me vem uma dúvida, vamos puxar para o lado do Flávio Bolsonaro. A gente está aqui falando tanto do governo Lula, da reação do governo Lula, de como ele está lidando, inclusive, com os ministros. Flávio Bolsonaro, como você deixou bem claro, escreveu essa carta, já tinha dado uma entrevista ontem, tentando se desvencilhar, tentando tirar essa imagem, dizendo que não, que ele pediu para Donald Trump que não houvesse essa imposição de tarifas. O timing foi péssimo. Trump postou uma foto ontem com ele, no mesmo dia em que houve esse anúncio dessa possibilidade de novas tarifas. O que eu te pergunto é o seguinte: como é que os aliados do Flávio Bolsonaro estão recebendo essas reações dele? Eles estão achando suficiente? Estão achando que o Flávio tem que bater mais de frente? E quando eu digo bater mais de frente, é contra quem? Já que Trump é aliado dele, pelo menos é o que demonstra aí pela forma como ele explicita essa relação que eles têm. Ainda não está muito alinhado. Flávio ontem, quando deu a declaração, de manhã ainda, dizendo, olha, fui lá e pedi para que não fossem tarifados, ele complementou essa frase, ele talvez pudesse ter parado na parte de que pediu para não ser tarifado, ele complementou a frase de pedi para não ser tarifado porque vou vencer as eleições e serei presidente. Ou seja, é sempre um adendo de que não, as coisas no Brasil vão mudar porque a família vai voltar ao poder, né? A direita vai voltar ao poder. E não um pedido pelo próprio Brasil, né? A gente tem que lembrar que acima da política existe um país que vai sofrer. E o Lula está conseguindo abordar isso bem porque está trazendo isso à tona, de dizer, olha, as tarifas não vão atingir o governo Lula, né? O governo Lula tudo bem, pode acabar, perder a reeleição, mas os empresários vão continuar pagando essas tarifas, né? E, consequentemente, o consumidor final, porque, obviamente, tudo acaba no nosso bolso.
Então, o Flávio ainda não arrumou essa comunicação. A gente sabe que houve uma troca. Desde o dia 13 de maio, ele tem sofrido ali ataques de diferentes alas, justamente porque em 13 de maio foi o dia que foi revelado que que ele tinha uma relação com Daniel Vorcaro, e desde então o Flávio não tem tido paz, vamos dizer assim, para reorganizar. Ele está tendo que reorganizar sua campanha com as coisas acontecendo. Ele tinha muito como trunfo esse encontro com Trump. Era o momento dele reverter a página, virar todo o assunto em relação a Vorcaro e tentar minimamente reerguer a campanha e deixar tudo alinhado. O que aconteceu foi um alívio momentâneo que depois, menos de uma semana depois desse encontro, veio como uma alavanche em relação às tarifas, porque na política não existe timing, coincidência, existe o momento que as coisas acontecem. Então, acabou que o encontro com diferentes autoridades norte-americanas virou um problemão para Flávio Bolsonaro, que agora está tendo que explicar todo o seu posicionamento e dizer: olha, não é bem assim, eu fui lá, inclusive, defendi. Mas tem críticos que dizem o seguinte: por que no dia que ele voltou, ele já não disse, olha, falei que tinha que transformar em terroristas, mas falei também que era contra qualquer tipo de tarifas. Ele não falou sobre isso, e isso está incomodando, claro, os aliados, porque é isso, ele espera o problema acontecer para reagir. E esse é um problema que o governo Lula enfrentou desde o início do ano e agora está mostrando que está conseguindo fazer o oposto, atacar primeiro e depois o adversário ficar na defensiva. Agora Flávio está fazendo o oposto. Começou o ano atacando muito o governo, inclusive ganhando pontos com isso. A gente viu as pesquisas mostrando ele favorito em alguns momentos ali, embora empatado na margem de erro com Lula. E agora está acontecendo o oposto. Toda vez vem um problema para a campanha de Flávio e aí ele tenta reagir, mas essa reação não acompanha, claro, a repercussão negativa. É sabido que o homem não é muito de fazer prevenção na hora da saúde. Pelo jeito, os homens da política também não são bons de prevenção e preferem resolver o problema quando ele já está acontecendo. A questão é que, como você deixou bem claro, na política não existe coincidência, existe simplesmente time. E a gente fica naquela expectativa: será que teremos pelo menos um feriado de calma para pensar um pouco na política brasileira? Não dá para dizer. Na quinta-feira, de novo, repito, quinta-feira passada, Gabriel estava aqui e a gente conversou na quinta e falou: nossa, tomara que agora a semana seja tranquila. Na sexta-feira, o quê? PCC e Comando Vermelho sendo interpretados como grupos terroristas. Essa semana, mais 2 possibilidades de tarifaço. Então, gente, até outubro é muita coisa para acontecer, muito trabalho, mas o Gabriel Bussi vai continuar trazendo para você aqui na coordenação de política do Metrópolis. Gabriel, muito obrigado novamente. Obrigado, Rafa. Até a próxima. Olha, a China faz